Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui da nossa Escola de Formação Ministerial, na nossa série de estudos Essencial. Nesse período nós estamos estudando sobre as doutrinas essenciais da fé cristã, ou seja, as doutrinas que dão base à nossa fé, que sustentam a nossa fé. E eu quero convidar você mais uma vez a tomar aí seu assento, separar esse tempo, pegar seu caderno, pegar sua caneta, separe sua Bíblia, para juntos nós podermos estudar sobre mais um tema fundamental da fé cristã. Nós já vimos muitos temas aqui. No último encontro nós conversamos um pouco sobre a doutrina bíblica do pecado e hoje nós vamos conversar sobre a doutrina bíblica do homem. E queremos começar perguntando, afinal de contas, quem é esse homem? Quem somos nós? O que a Bíblia fala acerca de nós, dessa espécie? O que a Bíblia fala sobre você? O que a Bíblia fala sobre mim? O que a Bíblia fala sobre esse homem, sobre a humanidade? Bom, então, para nós definirmos aí, começarmos a nossa caminhada, a gente vai precisar visitar a Bíblia e perceber que nela, esse homem, ele é, em primeira instância, em primeiro lugar, a gente precisa entender que ele é um ser. O homem é um ser criado. Gênesis 1, capítulo 20, versículo 26, ele vai dizer o seguinte: então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança e conforme a nossa imagem. Veja, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis vai mostrar esse processo criador e criativo de Deus. O homem não existia e passa então a existir por um ato livre, soberano, pela vontade de Deus. O homem, portanto, é quem sou eu e quem é você, quem é essa humanidade, quem é esse homem. O homem é um ser criado por Deus. É muito interessante a gente pensar nisso. O homem não é fruto do acaso, mas ele é fruto de um ato consciente e proposital de Deus. Deus desejou criar o homem. Por isso, eu sou fruto de um desejo de Deus, você é fruto de um desejo de Deus, a humanidade é fruto de um desejo de Deus, de um ato livre, soberano e proposital de Deus. O homem, portanto, é uma criatura, um ser criado por Deus, e assim a Bíblia vem nos afirmar. Mas é interessante a gente pensar essa ideia desse ser criado. Se nós olharmos a narrativa de Gênesis no capítulo 2 agora, e todos nós sabemos que temos duas narrativas da criação do homem, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 2, duas narrativas da criação do homem. E se nós lermos do capítulo 2, do versículo 7 até o 17, nós vamos encontrar assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem então se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali ele colocou o homem que ele formou. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a terra de Avilã, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existe o bidélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. E o terceiro, que corre para o lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. E versículo 15 diz: e o Senhor Deus
colocou o homem no jardim para cuidar dele, para cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Capítulo 2 de Gênesis vai nos apontar algumas informações muito importantes acerca desse homem, desse ser criado por Deus. Bom, primeiro, nós vamos encontrar no versículo 7 esse homem sendo formado matéria. Nós encontramos no versículo 7 dizendo o seguinte: ora, que Deus pegou o homem do pó da terra, pegou o pó da terra e formou o homem. O que isso significa para nós? Esse ser então criado, ele não é um ser angelical, ele não é um ser somente espiritual, mas Deus decidiu fazer o homem matéria. Feito do pó da terra, ele é então matéria. Mas a Bíblia não para por aí. O homem é sim matéria, mas ele também é um ser espiritual. A Bíblia vai dizer então que Deus, ao formar esse homem matéria, ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Ele lhe dá o espírito. Então, esse homem, ele é matéria, mas ele também é agora um ser espiritual. E como ser espiritual, ele ganha de Deus essa capacidade de se comunicar, conhecer, amar, confiar, se relacionar, desejar, ter íntimo relacionamento com esse Deus que o criou. Então esse homem, esse ser que Deus criou, ele é matéria, mas ele também é um ser espiritual. Uma outra característica desse homem que nós vamos ver, ele era um ser também racional. Do versículo 8 até o versículo 17, nós vamos encontrar esse homem se relacionando com a criação de forma muito extraordinária, muito perfeita. Vai dizer que ele tem responsabilidade, discernimento, conhecimento. Deus, inclusive, lhe dá essa tarefa de dar nome aos animais. Então, esse homem não é só matéria, não é só um ser espiritual que se relaciona com Deus, mas também esse homem criado é um ser racional. Esse ser racional, ele pode decidir, ele tem capacidade de discernir coisas e decidir coisas. Mas também o texto de Gênesis 2 vai nos apontar também que, além de ser um ser matéria, ou seja, ele é matéria, ele é espírito, ele é racional, ele também é um ser social. E a perspectiva de ser esse ser social a gente encontra do versículo 18 até o 25, nesse relacionamento agora que o homem vai ter com o seu semelhante. A palavra que Deus vai usar é: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, esse homem vai se relacionar com toda a criação, mas existe no coração de Deus que esse homem criado por ele, que ele seja um ser social, ou seja, sociável, que ele se relacione com o seu semelhante. E aí a Bíblia vai dizer que Deus lhe faz, alguém que é semelhante ao homem. E aí, em termos de gênero, Deus faz homem e Deus faz mulher. Então, pensando no homem, nós pensamos que o homem é um ser criado por Deus. Não é fruto do acaso, nem fruto de uma evolução aleatória. Ele é um ser criado por Deus, criado pela livre vontade de Deus, livre, soberana, poderosa, e ele é um ato consciente e proposital de Deus. Deus quis criar o homem. Esse homem criado, ele é matéria, ele é espírito, ele é racional e foi criado para viver em sociedade, é um ser sociável. E quanto ao gênero, a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem e Deus cria a mulher. O princípio criacional de Deus, ele cria o homem, esse humano homem e esse humano mulher.
esse é o princípio criacional desse homem. Mas é interessante a gente pensar um pouquinho sobre a sua constituição. De que esse homem, então, é constituído? E é interessante a gente pensar que existem duas correntes teológicas que discutem entre si, né, que divergem entre si em termos dessa composição do homem, da constituição do homem. A gente dá dois nomes muito interessantes para ele. Existe uma corrente que fala que esse homem ele é tricotomista. A corrente tricotomista vai afirmar que o seguinte, que esse homem criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, ele é constituído por corpo, e aí ele está dizendo, aqueles que advogam, né, a favor da tricotomia, vão dizer que esse homem é corpo, ou seja, matéria, esse homem é alma, ou seja, a psique, essa constituição do homem, essa parte do homem é responsável pela sua personalidade, pelas suas emoções, pela sua razão, e ele é espírito, sendo o espírito o elemento dado por Deus que vai impactar ou proporcionar esse relacionamento com Deus. Bom, aqueles que vão advogar pela causa tricotomista, o homem formado e constituído de três partes, eles vão se basear em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo falando sobre o homem, ou seja, dando informações, ele vai dizer que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e o corpo, alma e espírito de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que vão defender que o homem é constituído por corpo, por alma e espírito, vão se basear em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23, nessa declaração de Paulo, que fala sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, sendo matéria, a psique e o espírito. Ora, mas essa não é a única forma de se pensar. Alguns outros teóricos, alguns outros pesquisadores, alguns outros estudiosos da teologia vão dizer que, na verdade, a teoria tricotomista não é correta. Ou seja, é correta aquela que diz que o homem é constituído de corpo e espírito. Ora, aqueles que advogam sobre a constituição do homem só em duas partes, corpo e espírito, eles vão analisar o seguinte, que sempre quando a Bíblia está se referindo a alma e espírito, ela está se referindo, na verdade, à mesma coisa, né? Então, vai se fazer uma leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que vai dizer que o homem foi feito do pó da terra, ou seja, do corpo, e foi soprado nele o fôlego da vida, o espírito, sendo essa a sua única constituição. E quando a Bíblia se refere à alma, na verdade, ele está falando a alma e o espírito como sendo uma coisa só, a mesma constituição. Então nós temos, em termos de constituição, aqueles que pensam que o homem é constituído por corpo, alma e espírito, e eles são da corrente tricotomista, e aqueles que vão advogar ou vão defender a ideia de que espírito e alma, na verdade, na Bíblia, se constitui a mesma coisa, e quando o autor sagrado está falando sobre isso, ele está usando, às vezes, alma para se referir à mesma coisa quando ele usa o espírito. Então, essa é a versão dicotomista, e o homem, então, seria corpo e seria espírito, sendo essa a sua única constituição. Nós já vimos um pouco sobre como esse homem ele é criado. Nós já vimos a sua constituição, um pouco sobre as correntes que dizem da sua constituição. Mas agora seria muito interessante a gente pensar junto aqui qual o propósito pelo qual Deus cria o homem. Ou seja, para que Deus cria o homem? Qual é o propósito que ele foi criado? Ou seja, esse homem, criação de Deus, que está agora aqui nesse ambiente que também foi criado por Deus, o que Deus espera dele
qual era o plano de Deus ou qual é o plano de Deus para a vida desse homem, desse ser vivente. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é que esse homem que foi criado por Deus, ele foi criado para viver em um relacionamento íntimo com seu Criador. Deus, quando idealiza o homem, em momento algum pensou nesse homem vivendo distante dele. Ao contrário, a ideia de que esse homem, ele possui dentro dele, o livro de Eclesiastes vai dizer isso, que Deus coloca nele a eternidade, o anseio por Deus. Então esse homem foi criado para viver um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a razão porque se você visita qualquer povo na terra, em qualquer lugar, qualquer etnia, seja aquela mais distante, seja aquela que foi visitada pela primeira vez, nós vamos encontrar em qualquer cultura, em qualquer etnia, nós vamos encontrar uma referência a esse homem em busca de algo que é maior que ele. Né? Então, essa busca de algo que é maior do que o homem, ou seja, ele tem sempre no seu coração um anseio dessa busca por Deus, é, na verdade, essa questão de que a constituição do homem, o homem foi criado para ter esse relacionamento com Deus. Segundo, ele foi criado para cuidar da criação. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus cria tudo e posteriormente a criação de tudo que existe, ele cria o homem, na criação do homem, verso 26, ele vai dizer: domine sobre os peixes, as aves, os grandes animais, os pequenos animais. A ideia de Gênesis 1, 26, dizendo: olha, eu criei isso tudo e agora eu crio o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus. Em todo o processo criador e criativo de Deus, só esse homem criado, só esse ser criado é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O resto da criação aponta para Deus, sinaliza a existência de Deus, mas só o homem é criado com as características, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. E esse homem é criado para dominar toda a criação. Interessante pensar na ideia de domínio. É óbvio que não é uma ideia de destruição, não é uma ideia de utilizar desordenadamente. A ideia de dominar é uma ideia de cuidado. Deus coloca o homem como cuidador de toda essa criação e essa, é óbvio, é uma responsabilidade imensa e belíssima que Deus deu a esse ser criado chamado homem. Gênesis capítulo 2, verso 29 do primeiro capítulo mesmo, ele vai dizer assim, Deus vai dizer: eis que eu lhe dou todas as plantas que nascem. Ou seja, todo esse processo criativo, Deus coloca o homem e Deus dá ao homem a responsabilidade de criar. Então esse homem que foi criado por Deus, esse homem foi criado para um relacionamento íntimo com ele foi criado para cuidar da criação de Deus. Gênesis 2:15 vai dizer que Deus coloca o homem no centro do jardim do Éden, e a expressão que ele usa é: Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Percebe? A nossa vida, a vida desse homem não é uma vida sem propósito. Ela é uma vida cheia de propósito. Nós fomos criados para cuidar de toda essa criação de Deus. Terceiro, ele é criado para glorificar a Deus em todos os seus atos. Se nós lermos 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo sintetiza isso de uma forma muito bonita. Ele vai dizer, se referindo obviamente ao homem, né? Então, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo de forma que Deus seja glorificado. Então, o homem é criado, então, para ter intimidade com Deus, para cuidar da criação de Deus, e ele é criado para dar glória a Deus, ou seja, que todas as suas ações e a sua vida apontam
apontem para que todos possam dar glória ao Criador. Esse é o propósito desse homem criado. É interessante nós pensarmos também. Algumas pessoas vão dizer que esse homem criado por Deus, ele é criado como um boneco, como uma marionete, como alguém que Deus manipula. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer. Uma das características muito importantes que Deus colocou nesse homem, quando ele o constitui matéria, ele sopra o fôlego, é o princípio da liberdade. O homem é um ser livre. Com livre, nós entendemos que esse homem é livre para tomar decisões. Deus fez o homem livre. Livre para tomar decisões baseado na sua consciência e na sua vontade. Deus cria o homem tão livre que ele permite que o homem, inclusive, possa se rebelar contra ele. Deus cria o homem tão livre que esse homem pode, inclusive, decidir não querer o seu Criador. Deus faz o homem tão livre que esse homem livre, ele pode, inclusive, rejeitar o Salvador. Então, uma das características principais desse homem é que esse homem é absolutamente livre. Mas é óbvio que como esse homem é absolutamente livre, ele também é livre para arcar com as consequências de todas as decisões que toma. Deus fez o homem com livre-arbítrio, capaz de decidir de acordo com a sua consciência e a sua vontade. Mas o homem também, ele vai arcar com todas as consequências das suas decisões, né? Não há como tirar do homem esse critério de liberdade e responsabilidade. Deus fez o homem livre, mas fez o homem responsável pelas decisões que toma. E isso é importante demais. Por exemplo, nós vemos em Gênesis 3 o homem podendo escolher. A serpente faz uma proposta e o homem escolhe ouvir ou não a serpente, atender ou não a orientação de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, então, decide fazer aquilo que era contrário ao que Deus queria. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 24, verso 15, ele vai dizer, escolham então agora quem vocês vão servir, mas a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, nós vemos que na história da humanidade, nós vemos um homem livre podendo escolher o tempo todo se ele anda com Deus ou não anda com Deus. Mas é óbvio que as suas decisões trazem consequências para si e trazem consequências para os outros. Interessante quando a gente pensa nessa capacidade do homem escolher de acordo com a sua consciência e vontade, nós precisamos entender uma coisa. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas por causa do pecado, por causa da entrada no pecado do mundo, essa imagem de Deus no homem foi corrompida. Então o homem agora, ele toma suas decisões, ele faz as suas escolhas agora e tem sobre ele a marca do pecado, da queda. Por isso, ele toma, às vezes, decisões contrárias às decisões ou desejo à vontade de Deus. Por quê? Porque esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora, por causa do pecado, ele tem essa imagem corrompida, a imago Dei corrompida nele, e agora toda a sua questão de consciência, suas escolhas, suas vontades estão manchadas por causa do pecado. Por isso, o homem é incapaz de tomar decisões espirituais por sua livre e espontânea vontade. Ele precisa de alguém que lhe ajude. Por isso, esse homem que Deus criou, ele é incapaz de salvar
a si mesmo. A queda o fez perdido. Então esse homem que Deus criou, e o criou com muito amor, por causa da entrada do pecado no mundo, por causa da queda, agora ele está perdido. E os efeitos da queda são um estado de alienação do homem com Deus, do homem com a criação que ele foi chamado para cuidar. Ele agora tem uma alienação dessa criação, ou seja, ele destrói essa criação. Ele tem um estado de alienação com seu semelhante. No episódio do Éden, nós vamos ver Adão e Eva agora se desentendendo. E em seguida, nós vamos encontrar o primeiro homicídio que acontece em toda a terra. Estado de alienação com ele próprio. Por isso, esse homem que foi criado com tanto amor, carinho, o homem matéria e espírito, esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, agora tem essa imagem corrompida. Ele está perdido, e porque perdido está, suas decisões, sua vontade são todas elas influenciadas pelo pecado. E como um Deus santo não pode se relacionar com um pecado, o homem não consegue então se aproximar de Deus e distante está agora do seu Criador. Criação, queda, esse homem agora precisa da terceira etapa, que é a etapa da redenção. Esse homem criado por Deus, ele agora precisa de um Salvador. Ele precisa ser salvo da influência do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. E sobre isso, nós vamos falar no nosso próximo encontro. No próximo encontro, nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação. Esse homem criado por causa do pecado, agora está perdido, distante de Deus. Alguma coisa precisa acontecer para que esse homem volte ao seu estado inicial, de completa harmonia com seu Criador. Esse homem precisa de um Salvador. Eu preciso, você precisa. Nós precisamos de um Salvador. Sobre isso nós vamos estudar no próximo encontro. O que você achou desse nosso estudo? O que você achou dessa nossa conversa? Deixa aí sua opinião, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Nós vamos ter maior alegria de poder responder durante a semana. Que Deus abençoe muito você.